assim a palavra do Senhor, por intermédio do evangelista Marcos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, curve a sua face diante do Senhor. Ó Deus de toda glória, de toda honra, de todo louvor, nós reconhecemos a Tua majestade nessa noite, Senhor. Reconhecemos a Tua santidade. Tu és aquele que está entronizado entre os querubins, que proclamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ó Deus, reconhecemos que Tu és maravilhoso, Tu és majestoso, Tu és digno de honra, glória e louvor. E não existe melhor lugar para nós estarmos do que na Sua presença, ó Deus. Nós sabemos que Tu és o Deus que traz a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa alma, que livra a nossa alma da morte, do inferno, e nos resgata para vivermos uma vida de comunhão na Sua presença, Senhor. Ó Deus, neste culto de adoração, declaramos que só o Senhor é digno de honra. Declaramos que somente o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Rei de toda a terra, é digno de receber a adoração. E nós queremos nessa noite também, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, o Senhor venha agir dentro de nós, ó Pai. O Senhor venha falar ao nosso coração, por meio da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus. Reconhecemos também, Senhor, que somos pecadores, limitados, e precisamos da ação soberana do Teu Espírito em nós. Precisamos que Tu abras o nosso entendimento, que o Senhor revele os Seus mistérios, que o Senhor revele a Sua glória, que o Senhor, ó Deus, revele a Tua palavra a nós, a Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, que entra entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e pode discernir os pensamentos e o coração do homem. Ó Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, venha com poder ao nosso coração, para que venhamos a viver a vida cristã, o discipulado com Jesus, de forma a glorificar o Senhor, que sejamos sal e luz nesse mundo de trevas. Ó Deus, vivifica a Tua igreja. Ó Deus, expande o Teu reino através de nós. Ó Deus, alarga nossas estacas, Senhor. Que venhamos a crescer como discípulos do Senhor Jesus. Santifica-nos, ó Deus. E venha, ó Deus, fazer-nos a Sua imagem, semelhança. Venha nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus, nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não existe nada mais glorioso, nada mais maravilhoso do que ser um discípulo de Jesus Cristo. Não existe nada que nós podemos fazer na nossa existência que vai trazer para nós mais alegria, mais satisfação, mais plenitude do que andar com o Senhor Jesus Cristo, do que andar com Cristo vivo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, e estar na presença de Deus implica também em ser um discípulo de Jesus Cristo. E um discípulo significa ser um seguidor, significa obedecer ao chamado de Jesus, significa ouvir a voz de Jesus e ir após Ele, caminhando em obediência.
mas não apenas em obediência, caminhando também em comunhão, caminhando junto a Jesus. Jesus Cristo, irmãos, nos chama para o discipulado com Ele, para estarmos com Ele e aprendermos a viver a vida a partir daquilo que Ele nos ensina por meio da palavra dEle. O discipulado, então, é compromisso com Jesus Cristo. Isso que significa ser um cristão. Não existe cristianismo sem discipulado. Não existe cristianismo se eu não sigo os passos de Jesus. Um cristianismo sem Jesus Cristo vivo é um cristianismo sem discipulado. E um cristianismo sem discipulado não existe. E a coisa mais maravilhosa que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher é falar ao coração dele e dizer: siga-me. É Jesus Cristo entrar no nosso coração e falar: venha após mim, ande comigo, caminhe comigo, viva a vida através daquilo que eu vou proporcionar para você viver. Isso é cristianismo, isso é discipulado, isso é vida cristã. E nós reconhecemos, irmãos, como igreja do Senhor, que a melhor vida para viver, aliás, a única vida que vale a pena ser vivida é a vida com Jesus Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso tesouro. Ele é a pérola escondida no campo que vale a pena nós vendermos tudo para adquirir. Todas as outras coisas perto de Jesus Cristo se tornam superficiais, banais, passageiras e não podem satisfazer plenamente o nosso coração. Mas Jesus Cristo pode. Mas Jesus Cristo pode nos oferecer uma vida de plenitude, de paz, de alegria. Discipulado é, então, eu, a partir do momento que sou chamado pela voz de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que penetra no nosso coração, eu obedeço a esse chamado, eu firmo com Ele uma aliança, um compromisso de viver o resto da minha vida com Ele. E essa é a coisa mais gloriosa, mais maravilhosa que pode existir na vida de alguém. Louvado seja Jesus Cristo, que nos chama para o discipulado. Louvado seja Jesus, que é o único que pode entrar no nosso coração e dizer para nós: siga-me, venha comigo, caminhe comigo. E nós, como igreja do Senhor, então dizemos: sim, nós queremos, Jesus, nós queremos andar contigo. Ó Mestre, ó Salvador, nós queremos seguir os teus passos. Nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver as tuas maravilhas, nós queremos ver os teus sinais, nós queremos conhecer a ti e somente a ti, porque vida eterna é conhecer a ti somente. Nós queremos viver pelo Evangelho, pela causa de Cristo, pela cruz de Cristo, pela mensagem da salvação oferecida para nós na cruz de Cristo. E a mensagem da salvação é: nós somos pecadores. Nós extraviamos do caminho do Senhor. Nós abandonamos o caminho da retidão. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. No entanto, Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Quem vê a Ele, vê ao Pai. E o Cristo que nos oferece as boas novas da salvação, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ainda hoje chama pecadores para caminharem com Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, ele está inserido
em alguns episódios que o evangelista Marcos traça para nós a respeito dos atos de Jesus e especialmente da preparação de Jesus para o seu ministério. E a primeira cena, o primeiro episódio que acontece é a chegada do seu precursor, João Batista. Apareceu João Batista no deserto pregando a mensagem do arrependimento, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse era o primeiro sinal de que Jesus, o Messias, prometido desde o Antigo Testamento, estava chegando. O seu precursor havia iniciado o seu ministério no deserto, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Voz que clama no deserto. E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno, nem mesmo de desatar as correias das suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Após mim vem aquele que é muito mais poderoso do que eu. E esse é o primeiro cenário que o evangelista Marcos coloca para nós. Ele começa lá no versículo 1 dizendo: esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante de vós o meu mensageiro. E então, a segunda cena que nós vemos é o batismo de Jesus. Jesus vai então até o deserto da Judéia, se encontra ali com seu primo João Batista, o seu precursor, e ali ele vai para ser batizado por João Batista. João Batista, em primeiro momento, fala: você vem até mim para ser batizado? Eu que preciso ser batizado por você. E Jesus então responde: que assim se faça, para se cumprir toda a justiça. Então essa é a segunda cena sobre a preparação do ministério de Jesus. E a terceira, irmãos, é a tentação de Jesus lá no deserto. A partir do versículo 12, diz que o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias para ser tentado por Satanás. Estava entre as feras, mas os anjos o serviam. E então ali a preparação do Messias, o momento havia chegado. O Verbo se fez carne e agora, aos 30 anos de idade, Jesus iniciaria o seu ministério. Como que Jesus inicia o seu ministério? O texto sagrado, a partir do versículo 14, diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus inicia o seu ministério pregando o Evangelho da graça de Deus, as boas novas da salvação, a boa notícia de que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores dos seus pecados e os levar para estarem com Ele na sua presença. E a partir daqui, do versículo 16 em diante, nós vemos a autoridade que Jesus, o Filho do Homem, tem. A autoridade, primeiro, que Ele tem sobre os homens. Ele é o único que pode dizer para alguém: venha, e essa pessoa vir. Ele é o único que pode falar diretamente ao coração e essa pessoa imediatamente obedecer. Ele tem autoridade sobre os homens, porque Ele é o Criador dos homens. Ele tem autoridade sobre a vida, porque Ele é o doador da vida. Ele tem autoridade sobre os pecados, porque Ele pagaria na cruz do Calvário pelos pecados. E depois nós vemos a autoridade de Jesus sobre os demônios. A partir do versículo de número 21, Jesus entra em Cafarnaum e no sábado vai ensinar na sinagoga. Ao chegar lá, aparece um homem endemoniado, possesso
de um espírito imundo. Jesus o chama até o meio da sinagoga e liberta aquele homem daquele espírito maligno. Jesus tem autoridade sobre Satanás, porque o venceu lá no deserto da Judéia. Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre os servos de Satanás. E automaticamente, ao proferir, saia desse homem, o espírito imundo sai do homem. Jesus tem autoridade sobre as trevas, porque a luz é maior do que as trevas. E Ele é a luz do mundo. Jesus tem autoridade sobre as doenças. E saindo eles da sinagoga, eles foram lá para a casa de Simão Pedro. A mãe de Pedro estava doente, a sogra de Pedro se encontrava enferma, acamada, doente. Jesus cura aquela mulher e ela passa a servi-los, versículo 31. Depois ele realiza muitas outras curas. Todos trazem enfermos, coxos, paralíticos, leprosos, mudos, cegos, surdos. E Jesus realiza todos os seus sinais, todas as suas maravilhas, mostrando que Ele é o Filho de Deus, mostrando que Ele tem autoridade sobre as doenças. E por último, irmãos, nós devemos reconhecer que Jesus tem autoridade sobre o pecado. Lá quando Ele chega novamente em Cafarnaum, trazem para Ele um paralítico, levado por 4 dos seus amigos. Jesus então olha para aquele homem e fala: todos os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, tomados de inveja, falam: quem é este que acha que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas eis a notícia: Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus em carne. E Jesus então pergunta para eles: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: levanta-te e anda. E então, irmãos, o evangelista mostra para nós a autoridade de Jesus, o ministério de Jesus. Mas eu gostaria então de destacar com vocês esse trecho que nós lemos, mostrando que o ministério de Jesus tem um cerne principal, que nem mesmo são as curas ou os milagres. O cerne principal do ministério de Jesus é salvar homens dos seus pecados e levarem eles para caminharem junto a Ele. O principal ministério de Jesus é chamar homens e mulheres para estarem em comunhão com Ele. Então eu gostaria de ver com vocês, versículo 16, a primeira coisa que diz aí é que Ele estava o quê? Caminhando junto ao mar da Galileia. Embora tenha esse nome, Mar da Galileia, na verdade esse é um grande lago. Na Bíblia também chamado de Lago de Genezaré ou de Tiberíades. Esse era um lago que estava abaixo do nível do mar. E era um lugar que era muito próspero, com peixes, com vegetação, aonde a pescaria era uma indústria fervorosa, e aonde diariamente os pescadores iam para produzir ali, pescar peixes para o comércio, para vender. E ali, esse Mar da Galileia, que tem 19 quilômetros de extensão e 10 quilômetros de largura, é onde Jesus escolhe chamar os seus primeiros discípulos. E é isso que nós vamos ver essa noite. Naquele lugar simples da Galileia, em meio àqueles pescadores, Jesus resolve chamar homens para estarem na sua presença, para caminharem com Ele. E esses homens, eles têm uma história longa, com Jesus no Mar da Galileia. Lá em Marcos capítulo 4, diz que eles estavam atravessando para outra margem, e de repente veio uma grande tempestade, e eles foram tomados de medo, de pavor. E aonde estava Jesus? Dormindo na polpa do barco.
Os homens tomados por medo, seus discípulos, vão até ele, chacoalham Jesus e dizem: Mestre, não importa que nós pereçamos. Jesus então se levanta e diz: homens de pequena fé, vira para a tempestade e mostra que ele tem autoridade sobre a sua criação, porque ele é a voz que criou todas as coisas, também tem poder para dizer: acalma-te, tempestade. Então se faz grande bonança. É lá também que depois é realizada a pesca milagrosa. É lá também que Jesus depois restaura Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Então os discípulos têm uma história nesse lugar junto com Jesus. E então o texto diz que ele estava ali fazendo o quê? Caminhando junto ao mar da Galileia. É preciso destacar aqui, irmãos, que quando diz que Jesus estava ali caminhando e chamou aqueles homens para andarem com ele, aqueles homens imediatamente o seguiram. O Evangelho de Marcos não traz momentos que aconteceram anterior a esse, que nós lemos lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Esses homens já tinham uma certa familiaridade com Jesus. Jesus já havia chamado aqui pelo menos João e André. Lembre-se que André, o filho de Zebedeu, lá em João capítulo 1, quis seguir Jesus, e Jesus, ao ver que ele estava o seguindo, falou: por que me segues? E aí então ele pergunta para Jesus: aonde o Senhor mora? Onde tu assistes? Então André chama o seu irmão Simão Pedro para estar com Jesus. Vinde e vê Jesus. Eles eram discípulos também de João Batista. Portanto, aqui nós temos que entender que não foi simplesmente o primeiro contato entre esses discípulos e Jesus Cristo. Jesus estava andando ali no mar da Galileia com um propósito muito específico no seu coração: chamar aqueles 4 homens para andarem com ele. E nós devemos entender, meus irmãos, que tudo já está predestinado conforme a vontade de Deus, decretada desde a eternidade. Jesus está aqui cumprindo a agenda que o Pai colocou para que ele cumprisse. Jesus está aqui realizando aquilo que Deus já havia determinado, para chamar os homens que Deus já havia escolhido para serem apóstolos, para serem seguidores. E então o texto diz que ele viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus vai, naquele momento, encontrar com aqueles homens no que a gente pode definir pela palavra comum. Comum. Momento comum. Talvez dia de semana, segunda-feira à tarde. Não há nada de especial aqui, irmãos. Simplesmente homens pescando. Simplesmente homens trabalhando. Pelo que nós compreendemos do texto, eles tinham uma espécie de pequena empresa de pesca. E Jesus vai até lá para chamá-los. Jesus interfere na vida comum daqueles homens. Não há nada de especial na situação. O que há de especial é que Jesus está ali. E assim também é nas nossas vidas, irmãos. Jesus não espera nenhum momento especial de nós. Jesus não está esperando de nós um momento sagrado, sublime, solene. Quando Jesus Cristo nos chama, Ele interfere na nossa vida comum. No nosso trabalho, na segunda-feira, às vezes aquela semana difícil que já começou mal, e a gente tem problema das mais variadas espécies, e a gente começa a se atormentar, e a gente está ali no nosso canto, Jesus vai e invade o nosso comum. Talvez no ônibus, no carro, indo para o trabalho, talvez em casa, talvez um jantar de família, assistindo um filme,
talvez uma conversa com alguém. Ele é soberano sobre o comum. Ele é o especial. Ele interfere no nosso comum. Louvado seja Jesus por isso. Meus irmãos, não tem nada pior do que uma vida comum, do que a rotina que não tem nenhuma interferência, do que dia após dia na mesmice, na rotina, fazendo sempre as mesmas coisas debaixo do sol. A Bíblia diz que inútil é, então, nós granjearmos o pão, nós trabalharmos inutilmente, se o Senhor não estiver conosco. Mas, se Jesus interfere no meu comum, na minha vida, na minha rotina, a minha vida é transformada, é mudada. No momento onde pessoas não entendem o propósito da vida, no momento onde as pessoas estão amarguradas, caminhando sem nenhuma direção, perdidas nesse mundo sombrio, tenebroso, Jesus nos chama para viver com Ele. E essa é a coisa mais maravilhosa do universo. E isso deve trazer ao nosso coração uma alegria, um desejo de viver para a glória dEle. Então Jesus, ele vai até lá, ele vê aqueles homens, aqueles irmãos, Simão, que depois foi chamado de Pedro pelo próprio Jesus, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E então vem o convite, veja comigo o versículo 17. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui o chamado de Jesus, ele contém um convite, vinde após mim, e uma promessa: eu vos farei pescadores de homens. E essa ordem, ela está aqui propositalmente, pelo Espírito Santo para nós. Jesus nos chama primeiramente para estar com Ele, para seguir a Ele, para estar em comunhão com Ele, para que depois nós o sirvamos. Jesus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Jesus está mais interessado em estar em comunhão conosco do que simplesmente nós trabalharmos para Ele. Mas, inevitavelmente, aqueles que são chamados para estarem com Ele, também o servirão, também trabalharão para Ele. Esse convite de seguir os seus passos, de estar em comunhão com Ele, é a coisa mais maravilhosa que existe. Aqui implica, irmãos, salvação. Aqui significa que o primeiro ato de Jesus conosco é que Ele quer nos salvar. Ele quer nos redimir do pecado. Ele quer nos purificar da injustiça. Aliás, é impossível estar com Jesus se eu não creio na mensagem do Evangelho. É impossível o profano se unir ao sagrado. É impossível homens estarem com Deus sem um mediador, porque somos pecadores, porque carecemos da graça. Portanto, o primeiro chamado de Jesus para mim e para você é para que nós sejamos salvos dos nossos pecados. E isso nós chamamos na Bíblia de justificação pela fé. Arrependimento e fé no Evangelho de Jesus Cristo. E então a justiça de Cristo é imputada em mim e eu passo a viver para Ele. Essa é uma obra sobrenatural que nenhum homem pode produzir, somente o Espírito Santo da promessa, que nos selou, que agiu em nós, que abriu os nossos olhos, que fez nós ouvirmos a mensagem e compreendermos a salvação em Cristo Jesus. Portanto, o que Jesus faz primeiro é: venham após mim, sejam salvos, sejam libertos, sejam livres da condenação.
aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E então o chamado continua. E então agora vem a promessa: e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho maravilhosa essa linguagem, irmãos. Alguém que deixa de pescar peixes e passa a pescar pessoas, homens. E pescadores de homens aqui significa pregar esse mesmo evangelho que nos salvou para outras pessoas. Também é chamado na Bíblia como um semeador que saiu no campo a semear. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Vinde após mim, tenha um discipulado comigo, tenha um encontro comigo, esteja em comunhão comigo, e inevitavelmente eu vou transformar vocês naquilo que eu desejo fazer através de vocês. E é isso que ele fez com esses homens. Esses homens viraram exatamente aquilo que Jesus quis que eles virassem. Eles mudaram o mundo, eles transformaram as nações por meio da mensagem do reino de Deus. Eles chacoalharam todo o mundo antigo, dizendo que Jesus é o Messias, o prometido de Deus. Atos capítulo 2, o próprio Simão Pedro prega o Evangelho. Ele diz: isso que está acontecendo é para que se cumpra o que está escrito em Joel: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. E os homens então perguntam: o que nós podemos fazer? Arrependam-se, Pedro fala, arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Esses homens chacoalharam o mundo, irmãos. Esses homens mudaram. Aliás, tem uma série que eu esqueci o nome, que retrata, talvez seja o Filho de Deus. Eles transformam esse versículo aqui, Jesus fala assim, venha e vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Pescadores, que coisa, não? Não podia ser alguém mais douto, mais capacitado, mais rico, mais poderoso, mais influente, mais político? Não. Jesus chama aqueles simples homens da Galileia. E Jesus nos chama, irmãos. Não há nada de especial em nós. Não há nenhuma beleza interna. Não há nada simplesmente extraordinário dentro de nós que faça Jesus nos desejar. Se Ele nos chama, é por graça, misericórdia da parte dEle. E Ele nos chama para fazer outros discípulos dEle. E então aqui, irmãos, nós temos a resposta deles no versículo 18. Então eles deixaram imediatamente, olha só, as redes e o seguiram. O chamado ao discipulado é um chamado urgente, é um chamado imediato, é um chamado para agora. Se Jesus está chamando o seu coração para seguir a Ele, não postergue esse caminhar com Ele. Não ache que haverá sempre uma oportunidade futura. Jesus nos chama hoje. Jesus nos chama agora. Os tempos são maus. O reino de Deus está próximo. Jesus está às portas, irmãos. Não dá mais para viver uma vida inerte, indiferente. É preciso agora, de fato, imediatamente nós abandonarmos tudo aquilo que nos impede de estar com Ele e de sermos pescadores de homens. O problema é que às vezes nós, irmãos, achamos que temos algumas coisas para serem resolvidas antes. A gente fala, olha, eu vou seguir a Jesus Cristo de todo o meu coração, mas primeiro eu preciso resolver uma pendência financeira, primeiro eu preciso entrar na faculdade, primeiro eu preciso noivar, primeiro eu preciso casar, primeiro eu preciso me consertar porque eu estou todo bagunçado. Aí um dia, quem sabe, talvez, eu vá e siga Jesus. Quais são as coisas que têm impedido você de seguir a Jesus Cristo de todo o coração? Seja sincero consigo mesmo. Quais são os obstáculos? Quais são as desculpas?
E quem garante que eu e você estaremos vivos daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Você tem a consciência de que a melhor vida para ser vivida é aos pés de Jesus? É seguindo Jesus? É seguindo os passos de Jesus? Se você tem essa consciência, o que lhe falta para segui-lo de todo o coração? O que te falta para hoje mesmo, agora, você falar no seu próprio coração: eu vou deixar tudo, imediatamente, e eu quero somente te servir, eu quero te seguir, eu quero abandonar o pecado, que tanto me impede e cega meus olhos, eu quero mudar o meu jeito de tratar a minha família, eu quero mudar o meu jeito de tratar dinheiro, eu quero me livrar daquilo que me prende, daquilo que me amarra, e daquilo que é tão superficial comparado ao discipulado. Eu quero me libertar das amarras de Satanás, das garras do diabo, das garras do pecado, dos flertes com o mundo, para seguir a Ti, Jesus, de todo o meu coração. Imediatamente aqueles homens seguiram a Jesus. E meus irmãos, infelizmente nem sempre é assim. O jovem rico foi chamado para seguir Jesus, vocês se lembram? E a Bíblia diz em outro evangelho que Jesus o amou. Mas aquele jovem não seguiu Jesus. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades e não queria abandoná-las para seguir Jesus. Preferiu as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Preferiu o mundo do que a vida eterna. Preferiu o pecado do que a santidade. Preferiu o orgulho do que a graça. O chamado, então, é urgente, é eficaz, é instantâneo, é imediato. E quais são os primeiros convidados para andarem com Jesus? O texto diz, como nós já vimos lá no versículo 16, Simão e André, e agora aqui fala sobre Tiago e João. Esses são os primeiros convidados para estarem com Jesus. O primeiro de todos eles é Pedro, que anteriormente é chamado de Simão. Simão significa inconstante, flexível demais, dobre nos seus caminhos, inconstante em seu coração. Mas Jesus fala: tu serás chamado Cefas, que significa rocha, Pedro. E Pedro continuou durante muito tempo sendo um homem inconstante, na verdade, mas Jesus não desistiu dele. Pedro era tão inconstante que num momento ele estava dizendo para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é exatamente o que aconteceu. Pedro é tão inconstante, irmãos, que no momento do lava-pés, que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, Pedro fala: jamais farás isso, mestre. Jamais deixarei que tu laves os meus pés. Aí Jesus fala: se você não deixar lavar, não terás parte comigo. Aí ele fala: então lava tudo. Aí Jesus fala: não, você já está limpo pela palavra, eu só lavarei os teus pés. Mas esse homem foi trabalhado, foi feito, foi conformado, foi restaurado pelo Evangelho. Inevitavelmente, irmãos, se nós andamos com Jesus, Jesus é mais poderoso do que nós. Ele não se dobrará a nós, nós que nos dobraremos a Ele. É nós que nos conformamos a Ele e não Ele a nós. E é exatamente o que vai acontecendo com Pedro, até que ele, cheio do poder do Espírito Santo, vira verdadeiramente um pescador de almas, um pescador de homens.
Lá na igreja primitiva diz que na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Ali inicia a igreja. Primeiro chamado Pedro, depois quem? André. André era um evangelista nato já. Ele mesmo, quando vê Jesus, é ele que chama Pedro e fala: vinde ver Jesus. Tem também aí Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Tiago é o primeiro mártir da história, Atos capítulo de número 12, dos apóstolos. O primeiro que foi morto pela causa do evangelho dos 12 apóstolos. E por último, o apóstolo João. Esse andou com Jesus e a Bíblia diz que esse era o discípulo a quem ele amava. Esse é aquele que reclinou o seu ouvido sobre o peito de Jesus e ouviu as batidas do seu coração. Esse é aquele que caminhou com Jesus e teve a oportunidade de ser o único que não morreria pelo martírio prévio, mas poderia passar os seus últimos anos de vida lá na ilha de Patmos. E lá ele recebe a revelação, o Apocalipse, a mensagem de Jesus Cristo final para as igrejas. Esses são os 4 homens que iniciaram o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, é importante nós sabermos que Jesus nunca mais parou de chamar homens e mulheres para estarem com Ele. Jesus continuou chamando homens para o seguirem. Primeiramente, eu gostaria de lembrar de Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, Jesus o encontra no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu mostrarei quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Farei de ti um pescador de homens. Em todos os lugares ele passou, dizendo que Jesus era e é o Messias prometido. Começou a mostrar nas Escrituras que as Escrituras falam a respeito de Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Depois ele chama e continua chamando homens. Chama Timóteo, seu filho na fé. E mesmo quando se encerra a revelação bíblica, ele continua chamando. Ele chamou Agostinho, quando esse era ainda jovem, e leu um versículo bíblico, e foi imediatamente iluminado pelo Espírito Santo. Assim, ele abandonou a sua vida de prostituição, de libertinagem, de devassidão, e passou a viver com Jesus. Ele chamou Martim Lutero no século XVI, e esse homem reformou a igreja. Em determinado momento, ao ler a passagem de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Naquele dia, numa sala escura, à luz de velas, ele entendeu a doutrina da justificação pela fé somente. Ele se viu então livre e liberto dos seus pecados. Ele entendeu que Jesus Cristo havia pago o preço na cruz do Calvário. E desde então, ele passou a pregar esse evangelho da salvação, e a igreja começou a ser reformada e a se retornar às Escrituras, especialmente pregando a doutrina da Escritura somente, da graça somente, de Cristo somente, da glória a Deus somente. Ele chamou Charles Spurgeon, fazendo dele um pregador das multidões, um homem cheio de doenças, cheio de problemas, tinha um monte de motivos para reclamar, se torna o príncipe dos pregadores. Ele chamou John Wesley no século XVIII, e esse foi um dos maiores avivalistas da história, junto com George Whitefield, que pregava ao ar livre a todos os homens, chamando eles ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ele chamou John Stott no século XIX, ele chamou Billy Graham, que pregou nos estádios,
que pregou a mensagem da cruz de Cristo. Ele chamou tantos homens, tantas mulheres, que mudaram, que transformaram o mundo, pelo poder do Espírito Santo, e Ele nos chama hoje a sair por essa porta e pregar o Evangelho com toda a intrepidez, conclamando os homens ao arrependimento e à fé em Cristo somente, e dando a Ele a glória pelo século dos séculos. E a pergunta que fica para nós, irmãos: você é um discípulo de Jesus? Você aceita o convite? Jesus diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Você é um seguidor de Jesus? Inevitavelmente, você também será um pescador. Aqueles que Ele chama para o discipulado, Ele também chama para o serviço. Ele também chama para ser um ganhador de almas. O que esse texto nos mostra então, irmãos? Esse texto nos mostra que Jesus tem autoridade sobre os homens. E que Jesus chama quem Ele quer e quando Ele quer. E se Ele chamou a mim ou a você, essa é a maior dádiva que você pode ter. Esse é o bem mais precioso da sua vida. Agarre firmemente a isso e não se desprenda mais de Jesus Cristo. Segunda coisa, se você é um discípulo, você deve aceitar esse chamado imediatamente. Você deve entender que esse chamado é urgente, é para hoje, é para agora, é para esse momento. Amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Que hoje seja o dia de nós entregarmos tudo a Jesus. Tudo aos pés do Salvador. E por último, esse texto nos mostra, irmãos, que o chamado de Jesus é um chamado para o serviço. É um chamado para fazer homens e mulheres se reconciliarem com Deus por meio de Jesus Cristo. De sorte que somos embaixadores de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Pregar o Evangelho da salvação, anunciar as boas novas de Cristo, anunciar a mensagem da cruz do Calvário, a antiga e velha e nova mensagem da cruz, a chamar homens e mulheres ao arrependimento. Você tem feito discípulos de Jesus? Depois que Jesus ressuscitou e encontrou com seus discípulos lá no monte, lá em Mateus 28 ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. A Jesus Cristo, então, a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.